Meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao episódio 18º que estamos conversando aqui, referente ao livro Paulo Estevão, psicografia de Chico Xavier e pelo Espírito Emmanuel. Já estamos no capítulo 18º, em que muitas coisas já se passaram. Por isso eu sempre peço, quem chega nesse momento, é bom que veja e que se oriente dos capítulos pregressos, para que possam entrar na sintonia dos fatos que estão acontecendo atualmente. Não é? Antes de mais nada, não se esqueça de clicar no botãozinho de que gostei, não se esqueça de fazer inscrição no canal, clicar no sininho, porque sempre que postarmos um vídeo novo, você vai receber uma notificação dizendo que um vídeo novo chegou, tá? Então, clique no gostei, no sininho como sendo inscrito no canal. Esse canal agradece, nós agradecemos imensamente. É importante também que compartilhe, que você recomende esse canal para alguém, esses episódios para alguém, porque isso a gente espalha, expande a ideia do Cristo, do cristianismo nascente, principalmente a vida de Saulo de Tarso e Paulo de Tarso. Vamos então dar continuidade. No capítulo anterior, nas explicações anteriores, nós dizíamos que Saulo tinha ido procurar o pai, ele saiu de Jerusalém, foi para Cesareia, depois ele foi para Tarso, né, que é uma cidade na Turquia, uma cidade pungente, né, hoje é uma cidade importante, sempre foi, né, mas é uma cidade importante, né, no mundo moderno. Então, Saulo voltou para Tarso, foi no pai, visitar o pai é um judeu muito enrustido, né? E logo expulsou Saulo e etc. E no capítulo passado, a gente mostrou que Saulo estava caminhando na rua e um mordomo chamado Sinésio veio chamá-lo e entregou para ele uma bolsa de dinheiro. Depois que o pai expulsou de casa e não quis recebê-lo, achando que ele estava demente, que ele estava com problema psíquico, né? Aí ele meditou um pouco e resolveu dar um dinheiro para ele. O pai dele era bem de vida, né? Aí pediu para o Sinésio, que é um mordomo já tradicional, antigo da casa, levar o dinheiro para Saulo, né? Então chamou Saulo, né? Saulo parou. Saulo não queria pegar o dinheiro porque Saulo ficou magoado, né, do pai ter fechado a porta, né, ter expulsado ele de casa, como se expulsasse ele de casa, né? Aí Saulo falou: Sinésio, eu vou pegar. Aí Saulo pegou o dinheiro, até porque Saulo estava muito pobre, muito sem dinheiro, né, uma dificuldade muito grande, né? Aí Saulo pegou o dinheiro e disse para Sinésio: Sinésio, conte para o meu pai, né, que eu estou contente, que esse dinheiro me causou uma alegria, né? Foi uma oferta carinhosa por parte dele. E eu peço a Deus que o ajude, né? Então Saulo pensou um pouquinho e resolveu pegar o dinheiro. Ele não ia pegar, mas resolveu pegar. Aí pediu para que Sinésio agradecesse o pai, né? Bom, com isso ele voltou para a pensão com aquele dinheiro, né? Ele estava hospedado numa pensão lá em Tarso, né? O pai não quis recebê-lo, né? E aí ele voltou para a pensão. Ele não conseguia tolerar aquele movimento das ruas, né? Estava ansioso, inquieto, aquela situação de o pai não ter recebido ele em casa, ter escorraçado de lá, dito para ele que ele era ingrato, que ele era um traidor, etc, né? Então, ele estava angustiado com aquilo, voltou para a pensão, queria meditar, né? Ele queria silêncio, ele queria
que a consciência, né, mostrasse para ele, que o coração mostrasse para ele novos planos de vida, né? Que ele estava ali ele quis começar uma vida com a ajuda do pai, o pai não deu, né? Então, com isso, ele ia voltando para a pensão e resolveu sair um pouquinho da cidade, pelo campo, né? Pelos arredores de Tarso. Aí, como um eremita, né? Saiu andando ali, né? Foi andando para lá. E chegou no campo, longe da cidade, né? Depois de alguns minutos, né, que estava caminhando, ele chegou aos arredores de Tarso. E ele chegou justamente num conjunto de montanhas muito famosa naquela região da Turquia, né, chamado Montes de Tauro. Ainda hoje principalmente, ali tem muitos hotéis, ali recebe muitos turistas, é um lugar muito bonito, muito montanhoso, né? Então, esse Tauro, chamado Monte Tauro, ele é um conjunto de montanhas naquela região do sul da Turquia, né? Próximo do Iraque, né? Hoje, Iraque, né? Então, lá é muito bonito, né? Então, tem muitos hotéis, né? Fica próximo de Tarso. E ele estava muito cansado, né? E lá, como é uma montanha, tem muitas cavernas, né? Ele parou numa delas, né? Sentou, quietou, né? Só que no pensamento dele só vinha a imagem da Abigail, da sua noiva, daquela paixão dele, né? Aquela coisa tremenda que ele sentia por ela, né? E com ela, mais que ele estudasse o Evangelho, ele tinha cópia do Evangelho de Mateus, né? Já falamos isso anteriormente. Mais do que ele estudava, intimamente ele experimentava um remorso por Estevão, pelo sacrifício de Estevão, porque foi Saulo que condenou Estevão à morte, né? No passado a gente conversou isso, né? Então ele ficou com remorso, com uma sensação assim muito desagradável, muito triste com aquilo, né? E que foi, segundo o pensamento de Saulo, foi justamente o problema de Estevão que acabou o noivado dele com Abigail, né? E as noites estavam muito angustiadas, né? Muitas angústias, né? Sofrendo muito. E naquele momento, naquela solidão, naquela depressão, né? Hoje a gente chama de depressão. Naquela época não existia o termo depressão como tem hoje, né? Então, Saulo ficou ali, né? A esperança do Cristo, né? Porque ele já era cristão, né? Reanimava ele. Ele ficava animado às vezes, né? Às vezes aquela tristeza, mas logo pensava no Cristo e aí vinha uma situação diferente, ele ficava mais animado, né? Porque ele era um espírito resoluto, um espírito forte, né? Uma pessoa de alta presença, né? Uma pessoa muito importante como indivíduo, né? Mas ele compreendia aquela nova situação, né? E não pôde conter o choro, né? Aí veio o choro, né? Aquela depressão, aquela situação de saudade da noiva, de pesar, de pesar por ter indicado o apedrejamento de Estevão, né? Aí, de repente, ele percebeu, anoiteceu. E ele estava ali naquela gruta, né? Naquela caverna próximo do monte, da montanha de Tauro, né? Ele acomodou ali, né? Como pôde, claro que é pedra, né? Ele assentou ali, né? Encostou naquelas pedras agrestes, né? Sem coragem, né? De fugir daquele silêncio da natureza, né? Aquela natureza amiga. É um lugar muito bonito, muito próximo do deserto, mas ali não é deserto específico, né? Tem lagos, é um lugar muito bonito. Se vocês quiserem até fazer uma visita na internet, você vai encontrar muita coisa bonita em Tauro, nas montanhas de Tauro. Então, ele fez uma prece muito ardente, muito forte, né? Parou de chorar, né?
figurando que uma força superior, invisível, lhe balsamizava as chagas, né? Então, a prece que ele fez ali naquele momento de depressão, de sofrimento, deu uma renovação nele. Eu até abro um parênteses para dizer da prece. Nós cristãos, nós espíritas principalmente, né, a gente sempre fala da prece. A prece é uma arma fenomenal, né? A prece é uma arma fenomenal. Então é preciso que a gente utilize dessa arma nos momentos mais angustiosos, mais depressivos, de sofrimento, né? Muita angústia, muita meditação de arrependimento, de pessimismo às vezes, né? A prece dá jeito, a prece conserta. E como que é essa prece? Não é uma prece decorada, não é um texto previamente elaborado. A prece é aquilo que sai do coração, sai da nossa mente. Não precisa falar, não precisa orar em voz alta, pode fazer uma prece no pensamento, pode fazer uma prece falando mansinho, devagarinho, bem silencioso, bem com pouco volume de prece, né? É uma conversa com Deus, é uma conversa com os espíritos iluminados que nos socorrem, que nos ajudam. Alguns chamam de anjo da guarda, né? Anjo protetor, né? Então, faça isso. E Saulo fez. Aí ficou ali meditando, já estava anoitecendo, já tinha anoitecido, né? E dormiu. Eu até abro um parêntese muito importante ainda, continuo falando, né? É importante na hora de dormir que a gente leve o nosso pensamento em prece. E essa prece pode ser na cama, pode ser no banheiro. Eu até falo muito que um lugar bom para fazer prece é no banheiro, porque você está sozinho, ninguém está te amolando, você entra em sintonia com o mundo melhor, o mundo maior, né? Então, Saulo dormiu depois da prece, né? Aí veio uma suave sensação de repouso e deu um grande alívio. Ele sonhou. Era sonho. Ele começou a sonhar, né? Só que ele não sabia. É um sonho tão real que ele não sabia. Será que ele estava dormindo? Ele pensou, será que eu estou dormindo? No sonho ele pensou. Não sei se já aconteceu com vocês isso, né? Comigo já aconteceu N vezes. Você sonha tão bem sonhado, tão real, que você esquece. Você não sabe se é real ou se é sonho, né? É importante que a prece seja feita antes de dormir, para que a gente possa sonhar bem, sonhar coisa boa, né? No capítulo 8º do Livro dos Espíritos, as perguntas de número 400 até 412, fala sobre sonho. O que é o sonho? O sonho é nada mais, nada menos do que o desprendimento do espírito e vai para um outro plano, uma outra dimensão material, que é a dimensão espiritual. Então, o corpo está em repouso, o corpo material se repousa, descansa, se refaz, mas o espírito não precisa de repouso. Então, no momento de dormir, o espírito desprende, o espírito sai e o corpo fica. Entretanto, não há uma desencarnação, há somente um desdobramento espiritual. Por quê? Porque o espírito ele tem um invólucro chamado perispírito. E esse perispírito, ele liga-se ao corpo através de um cordão chamado cordão perispiritual.
Alguns chamam de cordão prateado, cordão de prata, mas na verdade é uma ligação fluídica que o espírito tem com o corpo. No momento que o corpo acorda, no momento que o indivíduo acorda, esse espírito regressa imediatamente para o corpo. Imediatamente. Né? Então isso tem que ficar claro. Né? Quando nós dormimos, nosso espírito sai, ele passa para outra dimensão. E ali ele encontra outros espíritos que estão também dormindo, o corpo dormindo, ou outros espíritos que estão desencarnados. Encontram também espíritos encarnados que estão fora do corpo. Né? Alguns dizem assim que o fato de sonhar é um experimento da morte. Por quê? É o mesmo que a gente pode sentir quando morre, ou seja, quando o corpo morre. Porque ninguém morre, né? O corpo morre, mas o espírito continua. Então, quando nós deixamos o nosso corpo aqui na Terra e partimos para o mundo espiritual, durante o sono material, o sono do corpo, né? A gente vive como se fosse desencarnado, livre da matéria. Aí a gente tem as mesmas sensações e as mesmas experiências do espírito. Quando a gente retorna no corpo, quando a gente desperta, a gente não lembra dos fatos, nem pode lembrar, senão fazia uma confusão, né? Às vezes você não sabia se estava encarnado ou desencarnado, então você esquece. Acontece um detalhe, gente, que às vezes a gente tem uma lembrança parcial do que aconteceu. E essa lembrança, às vezes, ela é deturpada e às vezes ela é real. Às vezes você encontra com determinadas situações durante o sonho e aí você lembra integralmente. Isso às vezes acontece. Mas na maioria das vezes, esse sonho ele é deturpado para que não lembremos exatamente o que aconteceu. Né? Então, Saulo dormiu e não sabia se estava dormindo porque ele começou a sonhar. Ele teve uma impressão que estava penetrando numa região deliciosa, maravilhosa. Sentia-se ágil, feliz. Aliás, é bom que se diga que quando nós saímos do corpo, nós não precisamos andar, movimentar, a gente pode fazer um processo de volitação. Quando nós temos um processo evolutivo um pouco maior. É claro que um espírito muito atrasado não vai conseguir, mas os espíritos um pouco mais esclarecidos, eles conseguem deslizar, movimentar com agilidade, né? Ir para um lugar para outro. Não tem parede, não tem matéria que interrompe a movimentação. Então dá uma agilidade tremenda. E Saulo sentiu isso. Estava feliz, estava alegre, no sonho, que ele não sabia se era sonho ou não. Na verdade, o corpo estava dormindo, mas o espírito saiu. Né? Então ele tinha a impressão que fora arrebatado em uma campina, tocada de uma luz de primavera. E ele percebia que era longe da terra, era num lugar diferente, obviamente, né? No outro mundo. Ali com flores, como se fossem flores feitas de névoa colorida, desabrochava ao longo das estradas maravilhosas que ele deslizava, ou seja, volitava, rasgadas na região, banhada de alguma claridade indefinível, uma claridade que não dá para definir. Né? Por quê? Era um outro plano, não era esse plano terreno, não era o plano material. Tudo isso mostrava para ele um mundo diferente, uma experiência diferente. Eu tenho certeza que alguém que está nos ouvindo agora já passou por isso em algum momento, né? Ou então, o contrário, em algumas situações mais deprimentes, né? Mas é bom que a gente ore antes de dormir para que visite lugares assim, como Saulo está, né?
Aos ouvidos, né, ele como que ouvia algumas harmonias suaves, né, como se fosse música, dando ideia de cavatinas executadas, né, sons de harpas, alaúdes, né. Ele ouvia aquilo como se fosse uma música. Eram alguns mais ortodoxos, em algumas religiões, vão dizer que isso seria o céu, né? Mas é o plano espiritual mais evoluído, com certeza. Um sentimento profundo de paz deslumbrava, né? Ele ficava inteiramente deslumbrado com aquilo. Ele achava que tinha penetrado um reino maravilhoso, né? Porquanto aquela situação espiritual patenteava aos seus olhos, excedia o entendimento. Ele não entendia aquela coisa maravilhosa que ele estava sentindo, né? Então, nessa situação, né, mal havia despertado desse deslumbramento, ele estava deslumbrado com aquilo, quando sentiu uma surpresa diferente, porque ele sentiu que estava aproximando alguém. Pisava de leve, deslizava de leve e veio aproximando alguém de mansinho. Obviamente que ele iria encontrar alguém nesse sonho, lá no mundo espiritual, porque o espírito estava livre do corpo, né? Agora eu só abro um parênteses seguinte. Nós estamos falando de Saulo de Tarso. Só que Saulo de Tarso será o Paulo de Tarso, ou seja, São Paulo. Logo, logo nós vamos chegar lá, né? E Paulo de Tarso, ele escreveu 13 cartas ou epístolas que estão no Novo Testamento. Provavelmente existiram outras, né? Tinha outras, mas foram catalogadas 13. Né? O Saulo, como era isso? O Paulo viajava e ele não podia ficar aqui, lá, na outra cidade, né? Ele era sozinho, né? E as outras cidades onde ele difundia a ideia, tinha dúvida, tinha problemas para resolver, ele mandava cartas em vez de ir. Então ele ficava no lugar, ele escrevia a carta e mandava. Algumas vezes, outras pessoas escreviam para ele, ele ditava as cartas. Principalmente no fim da vida de Paulo de Tarso, quem escreveu muitas cartas dele, segundo os pesquisadores, foi Lucas, ou Lucano. Lucas escreveu o Evangelho segundo São Lucas, segundo Lucas, mas ele escreveu carta. Ele era muito amigo de Paulo, né? Principalmente quando Paulo foi para Roma, o Lucas conviveu alguns anos ali, um tempo ali com Paulo. E muitas epístolas foram ditadas para Lucas escrever. Tem uma epístola, uma carta, uma epístola, a segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, que eu faço questão de lembrar aqui, muito importante. Quer dizer, é uma carta que Paulo escreveu, já faziam 14 anos que Paulo estava viajando, difundindo as ideias do Cristo em volta daquela região toda, né? Desde a Grécia, ali no Oriente, próximo de Israel, para todo lado ele estava viajando, né? Então, na epístola, na segunda epístola de Coríntios, no capítulo 12, versículo 2 a 4, o Paulo de Tarso, ou São Paulo, escreve o seguinte: conheço um homem em Cristo há 14 anos, ele ainda fala assim, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, e ele saiu fora da terra, e sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que o homem não é lícito falar. O que Paulo estava dizendo? Que esse homem que ele conhecia era ele. Porque quando ele
estava nessa situação, ele foi arrebatado ao terceiro céu, quer dizer, a um nível terceiro na escala evolutiva de muita paz. E ele, naquela época, não falava planos espirituais, níveis de planos espirituais, falava de céu, de inferno, tal, purgatório, né? Os católicos falam, né? No Evangelho e nas cartas, Saulo fala em terceiro céu e fala que um homem foi arrebatado, e ele ainda diz assim, ele não sabia se era no corpo ou fora do corpo, mas Deus o sabe. Ou seja, naquela época já se sabia, o próprio Paulo já se sabia da existência do Espírito, né? Que pode ficar no corpo e pode ficar fora do corpo, né? Quando desencarna, ele vai embora fora do corpo, o corpo deteriora. Quando sonha, quando dorme, o espírito sai fora do corpo, depois retorna quando desperta, né? Isso está claro, né? E tem gente que ainda duvida, né, dessas coisas, né? E se diz cristão, se diz seguidor do Evangelho. Bom, então ele sentiu que estava alguém chegando. Passou uns instantes rápidos, ele viu Estevão e Abigail na sua frente. Jovens, formosos, vestindo umas vestes brilhantes, tão brancas, tão alvas, que mais se assemelhava a uma neve translúcida. Ora, gente, imagina a emoção dele nessa hora, vendo o casal de irmãos, porque Estevão era irmão de Abigail. Abigail era sua noiva, sua paixão, né? E Estevão quem ele perseguiu, né? Então, ele ficou incapaz de traduzir essas sagradas comoções na sua alma. Saulo então ajoelhou e começou a chorar, em espírito, né? Porque ele estava sonhando. Os dois irmãos que estavam ali, voltavam para encorajá-lo, aproximaram-se dele com um generoso sorriso. Eu só quero abrir um parênteses, o seguinte, Saulo está para começar, logo nos próximos capítulos, vai começar a divulgar o cristianismo, ele vai combater o cristianismo, os inimigos do cristianismo, vai combater, defendendo o cristianismo, né? E quem vai ficar junto com ele nesse período? Principalmente Estevão, é claro, junto com Abigail. Mas o Estevão foi o grande orientador, o grande amigo de Saulo, de Paulo de Tarso na sua vida. Estevão, então, a hora que viu ele chorando daquele jeito, falou: Saulo, levanta-te. Aí Abigail viu aquilo e falou: Saulo, o que é isso? Você está chorando? Estarias desalentado quando a tarefa apenas começa? Por que ela está falando assim? Porque a tarefa de Saulo será o quê? Será Paulo de Tarso, São Paulo, né? E ainda não começou. E Abigail disse: não fica desalentado, não desespere, está só começando, Saulo, né? Aí Saulo levantou, ficou de pé e começou um pranto convulsivo. Só que aquelas lágrimas não era somente um desabafo do coração abandonado que ele estava sentindo naquela hora, né? Traduzia um júbilo infinito, uma gratidão imensa a Jesus, né? Sempre pródigo de proteção e benefícios. Ele já era um convertido, um cristão. Quis aproximar, quis oscular as mãos de Estevão, rogar perdão pelo passado nefando que ele fez, mas foi o mártir do caminho, Estevão, que na luz da sua ressurreição gloriosa aproximou do ex-rabino e abraçou efusivamente, como se o fizesse a um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, falou com ternura. Olha que exemplo maravilhoso. Quem que mandou apedrejá-lo? Quem foi responsável pela sua desencarnação? Ele está ali abraçando.
Aí Estevão abraça ele e fala: Saulo, não te detenhas no passado. Estevão ainda faz a pergunta para Saulo assim: quem haverá no mundo isento de erros? Saulo, só Jesus foi puro. Não se desespere. Por quê? É interessante que Saulo estava pensando e o Estevão captou o pensamento, captou a ideia dele. O espírito para espírito não precisa falar, basta pensar, né? Então, Saulo pensou, o Estevão entendeu. Aí naquela hora, amparado por Estevão, que ele sorria em silêncio, viu a Abigail mais formosa do que nunca, recordando flores da primavera na casa humilde, lá do caminho de Jope, na casa de Zacarias. Não sei se vocês devem lembrar, foi no episódio passado que ele encontrava com a Abigail lá, quando a Abigail era viva, né? Aí ele ficou compreendendo, né, os mais íntimos pensamentos, a noiva ficou compreendendo os mais íntimos pensamentos dele, né? Aproximou, pegou a mão dele, calejada, porque ele era um artesão, né? Ele era um operador de tiar, né? Nos bairros rudes do deserto, né? Que ele trabalhou lá com Acne e Prisca no passado, né? Ele ficou 3 anos trabalhando lá e agora ele veio para Jerusalém e está em Tarso. Aí Abigail fala, percebeu o pensamento dele, como eu disse, não precisa de falar, né? E Abigail emite o pensamento: Saulo, nunca nos faltará um lar. Porque o Saulo estava desorientado, porque o sonho dele era casar, desposar Abigail. E ela falou: não, nunca nos faltará um lar. Teremos esse lar, Abigail fala, né? E se expressa. Nós teremos esse lar no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, Saulo, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos filhos também, Saulo. Eles estão em toda parte, esperando a herança do Salvador. Olha só, ela, Abigail, incentivando e mostrando para ele. Ainda falou assim: Saulo, não te entregues ao desalento. Né? Nossos antepassados conheceram Deus, o Deus dos exércitos, né? Da guerra, né? Que era o dono de triunfos sangrentos, né? Do ouro, da prata do mundo, materialistas tremendo. Saulo, nós, entretanto, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor de nosso coração. A lei do passado, de Moisés, de judaicas, Abigail fala, ela nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais frente aos sacrifícios. Que sacrifício? Sacrifício de animais, né? Tinha um lugar de oferecer. Eles compravam animais e sacrificavam os animais, matavam os animais, oferecendo a Deus. Né? Isso ela falando que era no passado, mas ela continua. Mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ao serviço do Todo-Poderoso. Saulo, é preciso ser fiel a Deus. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, Saulo, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel, né? Que é aquele amor, aquela fidelidade para com Deus, para com Cristo. E ela ainda diz assim: a paz triunfante do Cristo, Saulo, é a da alma laboriosa, que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões, Saulo. Esvazia os pensamentos do mundo. Quando haja esgotado a derradeira gota de bebida dos enganos terrenos, Saulo, Jesus encherá teu espírito de claridades imortais. Olha, gente, isso tudo que ela disse, são mensagens que se aplicam no nosso dia a dia.
Porque muitas vezes nós nos comportamos como Saulo, desorientados, angustiosos, deprimidos, sofrendo. É preciso que a gente observe essas passagens para que a gente aplique na nossa vida. Aí ele experimentou um tremendo consolo, um infinito consolo, né? Ficava até meio, não conseguia nem meditar direito. As exortações de Abigail calou, né? A partir de então, nunca mais ele permitiria que o desânimo se apossasse dele. E foi assim. Enorme esperança represava agora no seu íntimo. Estava esperançoso. E ele, naquele momento, ele pensou, trabalharia para o Cristo em todos os lugares, em todas as circunstâncias. E foi assim que aconteceu. Aí Abigail percebeu que ele estava... Já sabia tudo que Saulo passava, né? Saulo reclamava de companheiros, né? Principalmente reclamava daqueles homens do caminho, lá junto com Pedro, com Simão, né? Você está reclamando, Saulo, mas é preciso lembrar que Jesus não teve esses homens para ajudar, não teve ninguém, né? Os apóstolos, ou os discípulos da época, puderam concordar com o Mestre, senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. O que é isso? A ressurreição já falamos. A ressurreição é quando o espírito parte para o mundo espiritual e o corpo fica. Ele ressuscita no outro plano, no outro mundo. Não é? Então, quando Jesus ressuscitou no outro mundo, ele materializou e apareceu. Isso aconteceu no Pentecoste. O que é o Pentecoste? O Pentecoste é uma festa dos judeus que mais ou menos, ela é comemorada mais ou menos depois de 60 dias da Páscoa. E ela é uma festa em que ocorre muita colheita de alimentos na região. Coincidia com o momento de colheitas, chamado Pentecostes. Foi naquela época do Pentecostes que Jesus apareceu, né, se materializou, né, para os apóstolos, para os discípulos, né? Então, o catolicismo, principalmente, e outras religiões, pegaram o Pentecostes e adaptaram nas leis e nos dogmas da religião católica, que nada mais é do que uma festa judia dos judeus, né? E aí eles trouxeram para o catolicismo, em vez de comemorar a colheita, como os judeus, comemora a aparição de Jesus para os discípulos, né? E nessa festa do Pentecostes foi quando Jesus apareceu. Aí Abigail ainda continua, os discípulos mais amados dormiam, enquanto ele, naquele momento triste, agoniado, ele foi para o horto, né, fazer a sua prece. E ela disse, Saulo, não desespere. Alguns desses discípulos negaram e fugiram na hora decisiva, dizendo que não conhecia Jesus, que não era Jesus, né? Mas não se preocupe, Saulo, concorda com Jesus e trabalha, né? O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O Espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Olha, ela dando uma lição para Saulo, né? Ela ainda fala assim, Saulo, toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda, Saulo, da porta estreita nas lições do Evangelho de Mateus? Recorda dessa porta? Muita gente quer a porta larga, né? Mas a porta estreita é que vai te levar a lugares melhores, né? Que é a verdadeira vida, né? Então, veja essa mensagem do Cristo no Evangelho, né? E caminha, né? Mesmo pela porta estreita, pelas dificuldades. Quando seja oportuno, Saulo, Jesus chamará o teu labor
os que possam concordar contigo em seu nome. Isso aconteceu, né? Ela prometeu isso, ela animou Saulo, isso aconteceu, nós vamos ver mais para frente. Saulo, ela continua, Saulo, dedica-te ao Mestre em todos os instantes da vida, serve-o com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobrece a alma. Olha que mensagem, que lição ela estava dando pelo seu amado, por Saulo de Tarso. Saulo estava elevado, né? Não poderia traduzir melhor aquelas sensações cariciosas, né? Que represavam no coração com inefável contentamento. Esperanças novas bafejavam a alma dele. Em sua retina espiritual desdobrava-se radioso futuro. Aí ele quis movimentar, agradecer aquela dádiva sublime, mas a emoção era tanta que ele não teve nem jeito de manifestar nada. Entretanto, pairava no espírito uma grande interrogação. O que fazer para triunfar, para ter sucesso no futuro na divulgação do cristianismo, né? Abigail percebeu que ele pensou isso e falou: Saulo, para que tenha certeza, né, da vitória nesse caminho escabroso, é um caminho escabroso, né? Lembra-te que é preciso dar. Jesus deu ao mundo o quanto possuía e, acima de tudo, deu a nós a compreensão intuitiva de nossas fraquezas para tolerarmos as misérias humanas. Olha que isso a noiva, né? O espírito da noiva falando. Saulo, então, nessa hora notou que Estevão estava ali, né? Nesse meio tempo, né? Estevão já estava se despedindo, endereçando um olhar fraterno, e ele estava junto com Abigail. Abigail também teria que ir, né? Teria que partir, né? E deixar Saulo, né? Mas apertou as mãos com uma imensa ternura, né? Porque eram almas extremamente afins, né? Aí ele ficou ansioso, querendo aproveitar aquele momento glorioso, né? Naquele minuto, né? Aliás, diga-se de passagem, no plano espiritual, quando você está no plano espiritual, o tempo não passa igual aqui na Terra, é diferente. A gente nem sabe bem como funciona, mas se aqui passa um dia, lá passa alguns segundos, ou se passa um século, passa poucos anos, então a gente nem sabe bem. Então, Saulo viu aquilo, infelizmente tinha que partir, né? Ele pensou intimamente, o que fazer para adquirir aquela compreensão perfeita dos desígnios de Cristo, que Abigail estava falando. Ele pensou, Abigail falou, ama, né? Aí ele pensou de novo, como fazer para que a alma abraçasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Abigail percebeu o pensamento dele e falou, trabalha! Aí Saulo ainda pensou outra, que providências adotar contra o desânimo destruidor? Abigail percebeu o pensamento dele e falou, Saulo, espera, né? Então, e aí Saulo ainda meditava, mas Abigail e os homens, em toda parte, medrava a confusão nos espíritos de cada um, né? As criaturas pareciam desinteressadas da verdade da luz, né? Os homens eram desinteressados. Gente, ainda é assim. Quando se fala de Cristo, dos seus exemplos, da sua vida, as pessoas têm preguiça disso, né? Tem preguiça de ler, de frequentar um culto, seja de qualquer religião, né? Desde que seja cristã, né? Assim, não importa, pode ser evangélico, pode ser católico, pode ser vários tipos de católico, né? Então ele ficava preocupado, né, com isso, né? Os homens não estavam interessados, ainda não estão, né? A verdade é essa. E ele ainda pensava assim,
Os israelitas, né, os judeus da época, eles agarravam-se à lei de Moisés tremendamente, intensificando o regime das hipocrisias farisaicas. Eram hipócritas. Saulo, inclusive, disse isso à sinagoga, que são hipócritas, são mesmo, né? E Saulo ainda pensou, os seguidores do caminho aproximavam novamente das sinagogas e fugiam dos gentios, submetiam rigorosamente aos processos de circuncisão. O que Saulo ficou meditando ali? Que os cristãos daquela época, já fazia alguns anos que Jesus tinha ido embora, né? Tinha desencarnado, já uns 8 ou 9 anos que Jesus tinha desencarnado, quando Saulo voltou e percebeu que ali no grupo do caminho, ele estava muito fazendo coisas dos judeus, aquilo que fazia nas sinagogas, eles estavam fazendo lá, principalmente Tiago, mas os outros também, né? E não estava dando atenção para os gentios, estava dando atenção para os intelectualizados, os mais aquinhoados de dinheiro, né? E eles submetiam todo mundo que era cristão a fazer circuncisão. A circuncisão, já falamos aqui, é o corte do prepúcio do pênis da criança com 8 meses. Todo judeu faz isso. Naquela época era mais rigor. Então esses cristãos novos faziam isso também. Saulo ficou contrariado de ver aquilo, né? Cadê a liberdade do Cristo, né? Ele perguntou mentalmente. Onde as vastas esperanças que o seu amor trouxeram à humanidade inteira, sem exclusão dos filhos de outras raças? Ele ainda meditou. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença desses homens de hoje? Abigail percebeu aquelas interrogações que ele fazia e disse, Saulo, perdoa. Né? Nessa hora, o seu vulto luminoso pareceu diluir, foi diluindo, como se fosse feito de fragmentos, né? E foi desaparecendo. Empolgado, né, com aquele sonho, Saulo acordou e viu só, sem saber como coordenar aquelas expressões daquele deslumbramento que ele passou. Daí, instante, com aquelas energias enormes, né, imponderáveis, né, que ele foi reconduzido à terra, né, sentiu naquele leito de pedra rústico, improvisado, naquelas pedras, né, incapaz de esclarecer aquele fenômeno, ele não entendia aquilo, né. Se fosse hoje a gente espírita, a gente sabe como que é um sonho, né. Aí Saulo de Tarso contemplou os céus, né, embevecido, né, e pensou, né, e avaliou que naquilo tudo havia corpos celestes, né, como havia aqui na terra. A criatura não estava abandonada, em particular, pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia toda a inteligência humana. Pensou isso? Nós precisamos meditar dessa forma, né? Ainda pensou assim, os que se haviam libertado da carne voltavam do plano espiritual por confortar os que permaneciam à distância. É o que aconteceu, né? Abigail veio, reuniu com ele, junto com Estevão, para fazer o quê? Para convencer, instruir, né? São os espíritos protetores. Para Estevão, ele tinha sido um verdugo cruel, para Abigail um noivo ingrato. Entretanto, permitia o Senhor que ambos regressassem à paisagem carliginosa do mundo, reanimando seu coração. Experimentou uma paz tremenda naquela hora que acordou. Isso acontece com a gente quando a gente sonha um sonho mais ou menos, não tão bonito assim, né? Mas mais ou menos assim, a gente acorda numa boa, né? Sentindo muito bem, né? Então ele acordou sentindo uma paz que até então ele desconhecia, acreditou que ele estava se renascendo naquele momento para uma existência muito diversa que ia começar. Uma serenidade singular tocava ali a alma, né, o espírito, né?
uma compreensão diferente, felicitava para o reinício da jornada no mundo. Guardaria o lema de Abigail para sempre. Ele estava se preparando para começar o trabalho. E ele pensou, o amor, o trabalho, a esperança e o perdão, que Abigail falou, permitiam ser seus companheiros inseparáveis na vida futura, na vida que estava começando, né? Então, de manhã ele ergueu, né, com esses pensamentos assim, encorajado como nunca, né? Aquele colóquio espiritual com Abigail e Estevão, renovou todas as suas energias. Lembrou da bolsa que o pai tinha dado. A bolsa de dinheiro estava ali com ele, né? Ele estava segurando, porque na hora que ele saiu da casa do pai, ele saiu carregando aquela bolsa, né? Aquelas moedas, aquele dinheiro. Aí ficou pensando, refletindo. Aí ele decidiu uma ação muito importante. Ele decidiu comprar um tiar. Seria o recomeço da luta na sua cidade de origem, em Tarso. Então ele ia comprar um tear, e iria começar a trabalhar. Em pouco tempo ele já seria reconhecido pelos conterrâneos, né, da cidade como um humilde tapeceiro. Naquela região, desde aquela época se fazia muitos tapetes, né? Os turcos usam muito tapete em todo lugar, né? O Oriente todo é com tapete, né? Na Turquia se senta no tapete. Naquela época, Saulo já era um desses tapeceiros. E ele comprou o tiar, começou a trabalhar, né? Aquela notícia dele com o tiar teve uma repercussão muito desagradável ali no lar, né? No pai, principalmente. Logo o pai, o Isaac, meio que contrariado com o filho, ele era rico, né? O filho ali na cidade, trabalhando de tapeceiro, deserdou totalmente no documento, deserdou e foi embora. Transferiu para uma propriedade à margem do rio Eufrates, pouco mais distante. E ali foi para lá ele e uma filha, uma irmã de Saulo, né? E viveu com ela até morrer. E não compreendeu nunca aquela coisa, aquela reação de Saulo, né? Aí durante 3 anos, né, Saulo, tecelão, ficou ali trabalhando nas vizinhanças de Tauro, né, na região próxima a Tarso, né? Um humilde trabalho, esperando devotadamente que Jesus o convocasse ao testemunho. E vai convocar, né? Nós já ensinamos essa parte e logo Saulo de Tarso estará novamente na luta do dia a dia. Agora não para combater o Cristo, mas para defendê-lo. E vamos continuar no próximo episódio. Eu agradeço mais uma vez. Não esqueça de dar o like, compartilhar, de se inscrever no canal, isso é importante, né? Mas nós agradecemos tremendamente a presença de todo mundo, né? E um abraço carinhoso, um beijo no coração de cada um e até a próxima, se Deus nos permitir.